estamos aqui diante de um texto bíblico que, pelo menos para mim, em meio aos 31.173 versículos que tem na Bíblia, em meio aos 39 livros que tem no Velho Testamento, esse texto que está aqui dentro da divisão do Velho Testamento, que está dividido entre o Pentateuco ou a Torá, os livros históricos, os livros poéticos e os proféticos, que estão divididos entre profetas maiores e profetas menores. São 5 as divisões dentro dos 39 livros do Velho Testamento. O livro de Números, ele está inserido entre os livros que foram escritos por Moisés, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando nós olhamos para o que está relatado dentro do livro de Números, pelo menos para mim, o que é mais relevante dentro de todo o contexto é exatamente o que nós acabamos de ler, que está inserido dentro do capítulo 13, e eu não fiz questão de ler todo o capítulo 13, mas basicamente tudo que está inserido dentro do capítulo 13. É um conteúdo ou um texto que, muito bem lido e de repente pausadamente e feito de uma forma repetida a leitura, se torna um texto autoexplicativo. Esse texto, ele não é um daqueles textos que você lê e às vezes tem palavras difíceis para serem compreendidas, que tem alguns nomes que não são fáceis de serem interpretados, e quando você lê, não tem tantos detalhes que te faça despertar uma curiosidade em até mesmo buscar nos auxílios bíblicos, principalmente no que está relatado no original do Velho Testamento, que é no hebraico e algumas partes no aramaico, é a língua original do Velho Testamento, enquanto a do Novo é o grego. Não te faz buscar no hebraico e nem no aramaico algumas coisas que estão na entrelinhas ou para entender o sentido original das palavras. Eu digo isso porque esse texto, ele já é muito bem esclarecido, ele já é muito bem explicado. Da forma que nós lemos aqui, eu tenho certeza e estou convicto de que você já sabe da história ou do que aqui aconteceu. Mas eu preciso te explicar para saber aonde eu quero chegar na aplicação desse texto. Para que isso seja possível de ser compreendido, nós precisamos voltar um pouquinho para entender como chegou exatamente nesse texto tudo o que aqui foi lido. Nós sabemos que o povo de Deus, escolhido pelo Senhor, eles sofreram durante 430 anos na mão dos egípcios. Na verdade, o sofrimento desse povo não durou 430 anos, durou 215 anos. Os outros 215 anos, que totaliza os 430 anos, que foi o período em que o povo de Deus ficou ali no Egito, foram 215 anos que foi levado de uma forma amigável. Isso foi possível de acontecer, essa forma amigável, por causa que José, aquele que havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos, havia entrado no Egito num período em que a escassez de fome, num período em que o povo estava padecendo por necessidade, estavam nessa condição, e aí os seus familiares, começando pelos seus irmãos numa visita no Egito, todos nós sabemos, há ali uma revelação por parte de José sobre a sua identidade atual para os seus irmãos, que vai
busca o restante dos seus parentescos e vem então morar no Egito. E naquela ocasião, entra no Egito aproximadamente 73 pessoas. Essas 73 pessoas que entraram ali, elas viveram durante 215 anos de uma forma amigável, por causa daquilo que José representava para os egípcios. Todos nós sabemos que José chega ali como escravo, e depois de escravo, Deus o coloca como sendo um governador naquele lugar. Não existia cargo de governador, mas para Deus abençoar o seu povo, para Deus abençoar alguém que ele tem promessa, ele faz cargo ser desfeito, e ele faz também cargos que não é criado serem criados por ele. Essa é a forma que o nosso Deus age e atua. E o cargo que não existia de governador é criado para que José possa então resgatar as 73 pessoas que são seus familiares e a sua família, e faz com que eles vivam ali no Egito durante 215 anos de um modo amigável. Só que na medida em que os anos se passam, os últimos 215 anos ali, que totalizou 430 anos, da estadia daquele povo ali no Egito, não foram anos muito amigáveis. Foram anos em que a Bíblia nos relata que aquela situação em que era amigável, na medida em que foi trocando os faraós, que não era um título, mas era uma forma, me fugiu aqui a memória, eu vou lembrar e vou dizer para vocês, mas era uma forma que era passado de geração em geração entre aqueles familiares, e aí eles davam nomes de faraó. Era uma dinastia que ia passando de pessoas para pessoas, e na medida em que isso foi acontecendo, a amizade acabou. E aí foi entrando pessoas que já não tiveram o mesmo apreço ou a mesma consideração que os demais anteriores haviam tido por José, e agora aquele que estava decretou o seguinte: esse povo de Israel é um povo que está muito numeroso dentro da nossa terra. Esse povo entrou aqui com 73 pessoas, e observando eles, as mulheres do povo desse Deus de Israel são mulheres férteis, ou seja, todas as vezes que elas vão dar à luz, as crianças não vão a óbito, elas vivem e elas produzem muito. Entraram em 73 pessoas e agora já está próximo a 3 milhões de pessoas. Aquele faraó despertou no sentido de perceber o quanto Deus tinha abençoado aquele povo naquela terra, não somente na qualidade, mas também na quantidade de moradores. Agora aquele povo que era 73 já está chegando a 3 milhões, e isso causa uma preocupação. E agora aquele faraó, que era o original da sua dinastia, começa a dizer o seguinte: nós agora vamos começar a escravizar esse povo. Eles já prestam serviço para a gente, mas agora o serviço que vai ser prestado precisa ser dobrado, porque o meio que esse povo encontra de ser tão numeroso e tão próspero, mesmo estando em terra estranha, em terra estrangeira, é buscando a face do Deus deles. Então nós temos que provocar uma situação para que eles não tenham tempo de buscar a esse Deus. E aí o que é que eles fazem? Eles agora lavram um decreto dizendo o seguinte: nós já fornecemos para vocês o barro e já fornecemos para vocês a palha. Vocês já nos prestam serviço fazendo tijolos. Agora, a dura servir é o seguinte: nós não vamos fornecer o barro e nem a palha. Vocês agora vão buscar o barro, e vocês agora vão buscar a palha,
e precisam continuar produzindo ainda mais tijolos para nós. O que aquele homem, Faraó, despertou para fazer? Vamos tacar serviço neles, porque se eles trabalharem mais do que o normal, eles não vão ter tempo de buscar a Deus. Se nós fôssemos traduzir isso para os nossos dias de hoje, eu quero trocar isso aqui em miúdos para você começar a entender o que Jesus quer falar contigo. Faraó, ele simboliza, nesse caso, o próprio diabo. E olha o que está acontecendo aqui. Se nós fôssemos transferir isso para os nossos dias, é como se alguém falasse o seguinte: vamos tacar serviço no irmão, vamos tacar serviço na irmã, de modo que ele trabalhe em 2 ou 3 ou 4 ou 5 lugares diferentes, para que ele não tenha tempo de ir nos cultos na igreja, de ir na escola dominical. Vamos tacar serviço nele, porque se assim fizer, ele não vai ter tempo de ir nos cultos de doutrina. Vamos tacar serviço nela, porque se ele trabalhar muito mais do que trabalha hoje, além de não ir nos cultos de doutrina, não vai também na escola dominical, não vai no culto da conquista na quinta-feira, não vai participar das consagrações das irmãs do círculo de oração. E se der, vai só no domingo. Aí começa a virar crentes domingueiros, só vem no domingo à noite. Aí para completar, chega no domingo à noite, olha para o culto e diz: esse culto foi muito ruim, o pastor deve estar em pecado, deve estar acontecendo alguma coisa em cima do altar, porque eu não senti nada. Deixa eu te dizer o que o Espírito de Deus começa a falar conosco aqui. O problema não está na igreja, o problema não está nos obreiros, o problema não está na liturgia do culto, o problema não está no pastor, o problema muitas das vezes está em nós, está em mim, está em você, que nós não percebemos as astúcias do diabo, em que ele planeja e planeja e planeja para nos tirar da presença de Deus. Eu estou pregando num culto de conquista, então eu quero te alertar aqui essa noite. Não pensa que todo o trabalho que vem na tua mão e te faz ganhar muito dinheiro foi Deus que te deu. E deixa eu te dizer mais, eu não estou aqui para disciplinar a igreja e nem doutrinar, mas eu estou pregando na palavra, e eu quero te dizer: toma cuidado com muita coisa nos seus ombros e que não te deixa participar dos cultos na igreja. Muita gente tem se esfriado, muita gente tem afastado, muita gente tem acionado no gabinete pastoral dia após dia com os mesmos problemas. E quando você vai puxar, são problemas relacionados à frieza espiritual. Sabe o que é isso? O diabo está sobrecarregando as pessoas para que elas não tenham tempo nem de vir na igreja, muito menos de orar, muito menos de ler Bíblia, muito menos de jejuar. Tem crente que não sabe nem o que é jejum, e muito menos sobre a vigilância. Deixa eu te dizer um negócio: Deus quer você e quer a mim com exclusividade para Ele. As coisas de Deus não são secundárias. Deus precisa ser primazia na minha e na tua vida. Primeiro é Deus, depois é as outras coisas. Primeiro são as coisas do alto, depois são as coisas de baixo. Primeiro é ser obediente, depois é qualquer outra coisa. Primeiro é ser submisso ao meu líder, ao meu pastor e à minha igreja, depois as outras coisas. A estratégia do diabo é essa: taca serviço neles, porque não vai ter tempo de buscar Deus. Sabe por que o diabo usa essa estratégia? Porque ele sabe que quando você tem tempo de buscar Deus, a tua conquista está mais próxima do que você imagina.
Quando você tem tempo de dobrar os teus joelhos e buscar ao Senhor, Ele sabe que todas as cadeias, os grilhões são destruídos da tua casa. Ele sabe que quando você está na igreja, cuidando das coisas de Deus, você não precisa preocupar. Você tem que descansar o teu coração, sabe por quê? Porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele se encarrega de cuidar das nossas, e Ele sabe muito bem exatamente a medida certa, a porção certa e o jeito certo de cuidar. Se tem alguém que sabe cuidar das coisas, é Deus. Quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das tuas. Deus é primazia na nossa vida. Primeiro Ele, depois as outras coisas. E eu estou aqui essa noite para te alertar que o diabo mudou de estratégia. O diabo agora já não usa mais da estratégia de matar as pessoas lá fora. Ele mata as pessoas dentro da igreja. Pode ser que num culto como esse, alguém esteja assistindo de casa e dizendo o seguinte: não preciso ir na igreja, daqui de casa eu posso sentir a presença do Senhor. O diabo tem mudado a estratégia, porque ele sabe que se tirar você daqui de dentro, se tirar a mim daqui de dentro, amanhã bem cedo, já tem uma comitiva de jovens, das irmãs do círculo de oração, buscando você de volta para cá. Sabe o que ele faz? Ele cria agora no meio da igreja um sistema de cultuar, mas é um sistema de culto que tem se levantado altares que não é altares para Deus. Crente que quer buscar a presença de Deus precisa estar na igreja. Aqui é o lugar de sermos exortados, aqui é o lugar de sermos disciplinados, aqui é o lugar de sermos ensinados, e precisa acabar com esse negócio de que, olha, eu só sirvo a Deus e eu não obedeço a homens. Se Deus colocou alguém aqui para ser o teu líder, para ser o teu pastor, quando você não obedece, você não está deixando de obedecer somente ao líder, somente ao pastor, mas o primeiro que você está levantando contra é o próprio Deus, porque toda autoridade é constituída pelo Senhor. Se é Ele quem constitui, se eu não aprovo, eu estou falando para Ele: Deus, o Senhor é ruim para escolher. Deus, o Senhor errou o alvo. Agora me responda: que dia foi que Deus errou o endereço? Quando foi que Deus errou o alvo? Em que lugar na Bíblia está mostrando que o nosso Deus errou? A estratégia de Faraó aqui era: tira o tempo do povo para não ter tempo de buscar a Deus. Esse é o segredo da prosperidade deles. Agora aquele povo é escravizado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Agora aquele povo é escravizado. Mas tudo acontece no tempo do Senhor. Quando Deus achou que deveria acabar o sofrimento, pelo clamor daquele povo, Deus levanta Moisés. E todos nós sabemos que através de Moisés, Deus arranca aquele povo do Egito. Uma caminhada para uma terra prometida que deveria durar 40 dias, é uma caminhada de aprendizado que durou 40 anos. Por que o que deveria demorar 40 dias,
A Bíblia fala que demorou 40 anos. Porque o difícil para Deus não foi tirar o povo do Egito. O difícil para Deus foi tirar o Egito de dentro do povo. Tirar o povo do Egito para Deus bastou mandar 10 pragas. Agora, tirar o Egito de dentro do povo, aí já não é Deus, aí é uma escolha pessoal. Tem gente que Deus tirou do Egito, mas está morrendo no deserto porque o Egito ainda não saiu de dentro dele. A primeira dificuldade que passa, já quer voltar para o mundo. A primeira oportunidade que surge, quer sair da igreja. O primeiro confronto que tem, já quer pular para o outro lado. Deixa eu te dizer, Deus te tirou do Egito, não foi para o Egito prevalecer dentro do teu coração. Deus te tirou do Egito para você abrir mão do Egito e ser nova criatura. Quando nós não entendemos isso, a caminhada se torna longa. Deus não tem nenhuma dificuldade em estabelecer a nós dispensações. A dispensação é o tempo em que houve uma promessa até o cumprimento dessa promessa. Essa lacuna, que tem um tempo indefinido, é o tempo da sua dispensação. Durante esse período, se você não entender o que Deus quer contigo, isso pode durar 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Para aquele povo foi 40 anos. E o que Deus queria nesse período de dispensação? Deus já havia arrancado eles do Egito. Agora o que Deus queria é que eles abrissem mão do Egito que estava aqui, ó. Na primeira dificuldade, eles já olharam para Moisés e disseram: você errou. Olha nós aqui diante do mar. Porventura não tinha sepultura suficiente para nós lá no Egito? Você tirou a gente de lá, Moisés, para morrer aqui? Eu estou sentindo Deus aqui. Rebel exoderrebe awas. Birdemaio deblehei de comboroborogo sobia. Durkmaio plesia de caminifou de exo de plehi na garabawagashebia. Nós estamos no culto da conquista e eu tenho certeza, estou convicto disso. O Espírito Santo de Deus, presbítero George, está falando com crentes aqui essa noite a respeito de conquistar. Tem gente aqui que tem promessa, que precisa colocar os pés na terra prometida, tem que tomar posse daquilo que Deus deu para ele, mas ainda não entendeu o porquê. Já tem mais de anos que ela peleja, mas não sai da mesma estação. Você olha para a pessoa, está do mesmo jeito, mas tem promessa. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Faça uma análise, faça uma reflexão honesta. Pode ser que o Egito ainda não saiu de dentro de você. Qual é o teu comportamento diante das situações adversas? Qual é o teu comportamento diante das dificuldades? Qual é o teu comportamento diante dos problemas? Qual é? Pastor, estou sofrendo e nada resolve. As coisas dão certo para todo mundo, mas parece que só não dá certo para mim. Como é que está esse negócio de Egito aí dentro de você? Você já abriu mão?
Egito tipifica o mundo. Como é que você fica quando vem os convites do mundo? Como é que você fica quando você ouve uma música mundana? Como é que você fica quando o algoritmo manda para você no seu Instagram alguns vídeos indecentes? Como é que você fica quando você recebe mensagem de WhatsApp do ex ou da ex? Como é que fica o teu coração? Eu sei que agora fica difícil dar glória a Deus, mas eu louvo a Deus porque tem pastor nessa igreja, e eu sei que é um homem de Deus e prega a verdade, então eu não tenho dificuldade de falar da palavra de Deus aqui nesse lugar. Você pode até ter entrado aqui dando legalidade para o Egito, mas eu quero ser profeta de Deus pela tua vida. Hoje esse decreto cai por terra. O Egito não vai prevalecer na tua vida. Permanecer com o Egito aqui dentro, ouça isso, é uma escolha singular. Nem Deus tira se você não quiser. A caminhada que era para ser 40 dias se torna 40 anos. Tem um detalhe: no meio dessa caminhada, o texto que nós lemos fala que Moisés dá uma ordem. Olhe para o pastor Moisés aqui dando uma ordem. Envia alguns homens para que vá espiar a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus falando para o pastor Moisés: Moisés, envia alguns homens para espiar Canaã, exatamente na terra que eu vou dar aos meus filhos, os filhos de Israel. Era Deus que estava falando: só envia para espiar a terra que eu vou dar. Se Deus estava falando que ia dar, o papel de quem ia era o quê? Espiar. Deus não estava dizendo: envia lá, Moisés, e fala para eles já montar uma estratégia de batalha, uma estratégia de guerra, porque nós vamos precisar lutar para conquistar aquela terra. Não. A Bíblia está dizendo que Deus disse o seguinte: envia os espias para a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus já havia falado. E aí tem um detalhe: envia Moisés um homem de cada tribo, sendo cada qual chefe entre eles. Veja aqui, você vai enviar alguém, Moisés, para espiar a terra que eu vou dar, mas esse alguém não pode ser qualquer um. As pessoas que você vai enviar tem que ser um chefe de cada tribo, ou seja, manda líder, manda quem tem visão. Eu quero um de cada tribo. Você vai pegar aqueles que são chefes, aqueles que têm visão de liderança, aqueles que estão liderando, um de cada tribo, e você vai enviá-los para espiar a terra de Canaã. Deus não disse para Moisés: pega alguém comum aí, vai lá, pega alguém dentre as tribos e, sei lá, pega o mais forte, pega o mais... Não, pega um líder, pega um chefe e manda eles. Aí a Bíblia vai dizer que do jeito que Deus disse, Moisés fez. Foram 12 espias, ficaram 40 dias. Ao cabo dos 40 dias, olha o que o versículo 25 que nós lemos está dizendo: depois de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra, e vieram até Moisés e até Arão,
e diante da congregação dos filhos de Israel em Cádiz, que estava no deserto de Parã, e fizeram um relato do que tinham visto lá. Olha o relato dos líderes, olha o relato dos que haviam saído para espiar, dos chefes das tribos. Moisés, Arão, congregação, está aqui os frutos daquela terra. Pensa numa terra boa. É verdade que aquela terra mana leite e mel. Tudo que planta lá, Moisés, dá em abundância. Você não há de ver que nós precisamos de 3 homens para carregar um cacho de uva? É coisa exagerada. É fartura na certa. Esse relato veio por parte deles. Mas, porém, quando eles viram a bonança, eles também viram a dificuldade. Qual era a dificuldade? Tem um porém, Moisés. Lá tem tudo isso, está aqui o exemplar dos frutos. Mas a gente não pode pisar lá. Nós não podemos ir para aquele lugar. Porque lá tem cananeus, lá tem jebuseus, lá tem uma classe de gente de uma alta estatura, pessoas fortes. E que nós somos igual nada diante deles. Eles olham para nós igual gafanhotos. É gente demais, Moisés, não tem como. Tem tudo de bom, mas não é para nós. Tem tudo que nós merecíamos, mas não é para nós, é deles. Nós não conseguimos conquistar. Nós não conseguimos herdar. Porque quem está lá é muito mais forte do que nós. Agora olha o que a Bíblia está dizendo. Caleb levanta a voz e diz o seguinte: cala todo mundo, porque agora é a minha vez de falar. Lá tem gigante, lá tem dificuldade, lá tem um monte de problema para a gente enfrentar, mas tem um porém. Eu acho que a gente devia ir para lá, era agora. Sabe por quê? Porque quem prometeu é muito maior do que aqueles que estão lá. Quem prometeu já falou que é nosso. Eu acho que a gente tem que ir. Deixa eu te falar um negócio. Se Deus já te apontou o destino, não tenha medo. Se Ele deu, está dado. Se Deus falou, está falado. Se Ele te prometeu, está prometido. Pode ter gigante, pode ter dificuldade, pode ter problema, pode ter tudo, pode ter demônio, pode ter capeta, pode ter macumba, pode ter o que for. Se Deus falou, está falado. Se Ele prometeu, está prometido. Só vai. Eu estou pregando aqui essa noite para pessoas que têm promessa. Eu estou pregando aqui essa noite para pessoas que precisam conquistar. Eu estou pregando aqui essa noite para pessoas que precisam não somente ver os frutos da terra que Deus te prometeu, mas eu estou pregando para pessoas que precisam colocar os pés e dizer: aqui foi Deus que me deu, foi Ele que me trouxe, foi Ele que prometeu, e aquele que prometeu é verdadeiro para cumprir. Cadê os que querem herdar a terra prometida aqui? Deixa eu ver. Eu quero liberar um decreto aqui sobre a tua vida. O diabo não vai te amedrontar, ele não vai te parar, ele não vai te ofuscar, ele não vai te causar medo. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu me trouxe aqui essa noite para te dizer: é conquista, é conquista. Não tenha medo. Chegou a hora de conquistar. Pastor, mas não
tinha espias que estavam dizendo ao contrário? Tinha. Inclusive tinha 10 que estavam falando palavras contrárias. Não vamos não. Não vamos não, que é problema, Moisés. Pastor, mas não eram mais numerosos? Era. Tinha 10 falando não vamos. Mas tinha 2 que diziam: vamos, porque o negócio já deu certo. Vamos embora. Pastor Moisés, se tu for, eu estou contigo. Pastor Abraão, se tu for, nós estamos juntos. E eu até acho que a gente já deve pegar as malas e sair agora, porque aquele que disse para a gente ir era só para ver o lugar, porque ele já deu. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu quero te falar a diferença daqueles que creem no que Deus já falou e aqueles que não creem. Os que trazem relatórios negativos. Sabe aquele tipo de pessoa? Você fala, vamos fazer o evangelismo. Ih, não vamos não, que vai chover. Se fizer, vai dar ruim, vai molhar todo mundo. Sabe aquele tipo de pessoa? Vamos fazer uma cruzada. Não faz não, porque só dá bêbado e drogado. Não faz não, pastor não faz. Sabe aquele tipo de pessoa? Vamos fazer um congresso. Vamos orar 30 dias. Orar 30 dias para quê? Sabe aquele tipo de pessoa? Olha, vamos reunir. Vamos trazer alimento na ceia. Vamos fazer cesta. Vamos visitar os bairros pobres aqui. Vamos alimentar as pessoas. Ih, pastor ficou doido. Não vamos mexer com isso não. Para quê? Vamos ficar quieto. Você conhece alguém assim? Deixa eu te dizer um negócio. Hoje você tem a oportunidade de escolher a que lado você vai ficar. Você vai ficar do lado daqueles que viram os frutos e a terra e não colocaram os pés lá dentro, porque não tiveram coragem de acreditar no que Deus havia falado? Ou você vai fazer parte daqueles que conquistaram aquilo que Deus falou? Eu quero profetizar sobre a tua vida que ninguém vai te amedrontar. Por mais que o cenário seja tenebroso, vai na tua força, porque o que está contigo é muito maior do que o que está lá fora. Hoje você tem a oportunidade de escolher. Você quer morrer no deserto ou você quer pisar em Canaã? Daquele povo, acima de 40 anos, somente a minoria que aprovou quando foi espiar, que era Josué e Caleb, que colocaram os pés na terra de Canaã. Todos acima de 40 anos, a não ser eles, morreram no deserto. Quem não acredita no que Deus promete, morre no deserto. Mas quem acredita, não morre sem colocar os pés aonde Deus falou. E eu ainda digo mais: se Deus falou, está falado. Até a sua geração futura será alcançada pelas promessas de Deus. Até a sua ascendência serão alcançadas pela promessa de Deus. Aonde tu não chegar, Deus vai mandar o teu filho. Aonde teu filho não chegar, Deus vai mandar os teus netos. Aonde os teus netos não chegar, Deus vai mandar os teus bisnetos. A tua ascendência será abençoada por tua causa.
Se você trouxe glória, pode entregar. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Vai. Eu vim aqui essa noite para pregar para quem quer conquistar. Os frouxos e os covardes, saiam da frente, porque Deus está levantando aqui dentro dessa igreja Josué, Caleb, para enfrentar. Pastor Adilson, pode pôr o pé, porque Deus vai levantar Josué e Caleb ao teu lado. Eu já preciso terminar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu alguma vez alguém falar de Samua? Você já ouviu algum pregador pregar a respeito de Samua? A respeito de Safate? A respeito de Ligiel? Você já viu alguém pregar sobre Paute, sobre Gadiel? Você já ouviu algum pregador ou alguém falar sobre Gade, sobre Amiel, sobre Setur, sobre Nabe, sobre Jeuel? Você já ouviu alguém falar sobre esses homens ou pregar sobre eles? Sabe quem são esses homens? São os 10 que chegaram diante de Moisés e disse: não vamos, porque não vai dar certo. Agora deixa eu te perguntar, você já ouviu alguém falar ou pregar sobre Josué? Harai, Declebion de Pleu, Exodecobal Agachébia. Você já ouviu alguém pregar sobre Caleb? Rimandu de Plécia de Cobal Agachébia. Sabe quem é Josué? Sabe quem é Caleb? É aquele que disse: vamos para cima, Moisés, vamos conquistar, porque Deus está conosco. Quer ser lembrado, deixar um legado nessa terra? Esteja do lado do homem de Deus. Quer ser reconhecido no céu e não na terra? Esteja do lado do homem de Deus. Só para quem quer conquistar. Eu não vim aqui essa noite pregar para frouxo nem covarde. Eu não vim aqui essa noite pregar para quem já desistiu. Eu não saí lá de Quirinópolis para vir aqui pregar para quem tem medo de diabo. Eu não vim aqui pregar para quem tem medo de Faraó. Eu não vim aqui pregar para quem tem medo de problema. Eu não vim aqui pregar para quem tem medo de dificuldade. Eu não vim aqui pregar para quem tem medo de macumba. Eu não vim aqui pregar para quem tem medo de macumbeiro. Mas eu vim pregar para quem quer conquistar, para quem quer ver a terra de Canaã, para quem quer pisar em Canaã. Eu vim pregar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estou sentindo Deus aqui.
estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui nessa igreja. Eu estou sentindo Deus aqui nessa igreja. E eu vou falar o que o Espírito de Deus está falando comigo aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Aleluia. Sabe o que é que o Espírito de Deus está falando comigo? Eu vou começar a tomar os crentes que vieram para o culto da conquista e que resolveram hoje sair daqui para conquistar, sair daqui para colocar o pé na terra prometida. Chega de sonha, você vai pôr o pé lá. O Espírito de Deus vai começar a tomar esses crentes agora. Quer ver? Rimandu deplécia de cobawaga shébia. Espírito de Deus, aonde tem um crente que quer conquistar, papai, toma ele agora. Toma ele em línguas, toma ele no poder, toma ele na glória, toma ele na unção, toma ele no Pentecoste. Agora! Eu não sei você, mas eu vim aqui para dar lugar, e diante dele eu não paro. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar, vai. Tem muito lugar por aí que quer parar línguas estranhas, que quer parar a marcha, que quer parar o Pentecostes, mas eu conheço essa casa. Aqui tu tem liberdade. Seja cheio agora. Se você pode, se coloque de pé glorificando a Jesus. Já refúgio